Eu gostaria de bater um papo com vocês hoje sobre uma frase que eu postei no meu Instagram. É uma frase muito antiga. É uma frase que, inclusive, faz parte dos meus materiais de mentoria individual. Eu coloco aqui no meu bloquinho, eu tenho um bloquinho de papel. E aqui em cima tem essa frase: sonhar com o impossível aumenta as chances do impossível acontecer. E essa frase, ela tem uma história na minha vida. Uma história bem marcante que eu vou contar pra vocês. E é sensacional essa história. Do ponto de vista prático, qual que são as minhas reflexões? E essa frase, sonhar com o impossível aumenta a chance do impossível acontecer, foi uma das frases com o maior retorno que eu tenho no Instagram, de pessoas comentando, de novos seguidores. Isso, talvez, se a gente pudesse refletir juntos, evidencia algumas coisas, né? É uma frase que mexe com a fé. E se a gente for observar a humanidade, hoje em dia a gente está sentado em cima de uma civilização com vacinas, com transporte aéreo, transporte terrestre, que era considerado impossível há 1000 anos. Voar, ter um transatlântico com piscina, tobogãs, um teatro, era algo que se alguém falasse em 1500 a pessoa ia ser considerada louca, né? Então, o acreditar no impossível, ele tira a gente da zona de conforto, ele desafia, ele nos move. Você imagina na Europa, que acreditava que depois dos mares ali que se navegavam nada existia, aqueles primeiros navegadores que falaram, não, eu vou me aventurar nesse oceano perigoso, e chegaram nas Américas, época da civilização do Egito e outras civilizações que aqui habitaram na humanidade. A gente percebe grandes filósofos, grandes cientistas que foram condenados, às vezes mortos pelas suas ideias, muito à frente ao tempo que eles nasceram, vamos dizer assim. Então, acreditar no impossível requer coragem, requer ousadia, nem sempre dá certo. Às vezes você se frustra porque você não vê acontecer aquilo que você acreditou. Pode, às vezes, significar, sim, um devaneio, gerar frustrações. É uma frase com muito contexto. Por isso que eu acho que é uma frase que vale a pena. Eu vou falar sobre ela aqui por poucos minutos, mas a gente poderia falar sobre esse assunto de fé, de acreditar por muitos minutos. Pessoas que superam doenças incuráveis, que buscam tratamentos em conjunto e que conseguem. Pessoas que conseguem, por exemplo, aprender algo que era considerado que não poderiam aprender. Que conseguem andar quando todo mundo falava que não conseguiam andar. Existe ali um pouco de elemento de fé, de força, de ousadia, de coragem, de propósito, de superação, que eu acho que é o lado mais bonito do ser humano. Porque a gente mergulhado na nossa vida de sofrimentos, de limitações, da vida ser finita, de você ter que passar por aquele lado, entre aspas, cruel, de colocar um filho no mundo, e se tudo der certo, você vai antes que ele, né? Você morre antes que ele, mas deixar esse legado para trás, dizer adeus. A vida é um constante dizer, venha e depois tchau, venha e depois tchau, que é difícil, é dolorido, né? O processo de transição nunca é fácil. Então a gente está mergulhado numa situação talvez um pouco negativa muitas vezes, que a vida nos negativa. Você, quando você tem fé, e o Andrew Newberg fala muito bem no livro dele Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, que eu super recomendo, a fé, ela tem aquele efeito de dar uma injeção de ânimo, de que eu estou mal, mas eu posso melhorar. O meu país não está bem, mas a gente pode melhorar. Quando a gente perde a fé, a gente perde a esperança, a gente se casa com o fracasso, né? A gente abraça aquele fracasso e considera aquilo como o único lugar que eu posso ter e existir. E não é um lugar muito confortável, né? Você ficar naquele lugar e dizer, olha, tudo que eu tenho é isso. Acreditar no impossível é um exercício mesmo. Eu lembro que num atendimento meu de mentoria individual com um atleta, ele pode depois confirmar, acho que ele já deu até bateu o papo comigo aqui no canal Positiva Sua Mente, depois vocês podem buscar. Lá no meu canal do YouTube tem esse bate-papo com o Thiago Pereira Nadador. O Thiago Pereira chegou para mim em 2012, através do empresário então dele na época, Fernando Scherer, que é o Xuxa, que também trabalhou comigo. O nadador Fernando Scherer era empresário, ajudava nos negócios do Thiago Pereira, e ele que me trouxe o Thiago alguns meses antes da Olimpíada de Londres de 2012. O Thiago nadou numa época da humanidade aí ao lado de grandes fenômenos. Então, ele estava ali competindo nas Olimpíadas com Ryan Lochte, que é um grande medalhista, e com Michael Phelps, que é o mais famoso dos medalhistas, um conglomerado de medalhas que esse atleta ganhou em todas as Olimpíadas. Então ele competia nas provas com esses caras. Quando você entra numa piscina com grandes medalhistas e fenômenos mundiais como esse, um terceiro lugar significa ouro, um quarto lugar significa ouro, porque é muito difícil bater
as marcas desses atletas. Competir com eles não é fácil. Então eu lembro que na época que eu cheguei para trabalhar com o Thiago vinha com um histórico de coincidências aí de sempre pegar o 4º lugar nas competições. E a imprensa às vezes, não sei, não todo o setor da imprensa, mas um pedaço da imprensa meio maldoso, lá vem um atleta do 4º lugar, Thiago Pereira, o que será de Thiago Pereira em 2012? Provavelmente o 4º lugar. Então ele veio com essa carga para mim. Eu apliquei as minhas técnicas de positivação de mente, meditação principalmente, eu já fazia um tratamento com psicólogo, tinha médicos no Comitê Olímpico, mas não tinha ninguém trabalhando com meditação, com visualização de rotinas, e eu entrei para isso. Mas uma das coisas que eu fiz numa sessão com o Thiago, eu lembro até hoje no apartamento dele de São Paulo, alguns meses antes dele ir para as Olimpíadas de Londres, onde nós trabalhamos quais seriam as chances dele bater o Phelps na prova que ele competiria em 2012. Nós pegamos uma folha de papel, de um lado a gente colocou quais os motivos que o Phelps poderia bater a marca dele, ou seja, o Phelps ser melhor que ele, e dava para encher uma folha dos motivos, quem era o Phelps, o histórico, o treinamento, o acesso, talvez que ele tinha melhores técnicas fora do Brasil na época, uma série de coisas. Aí a gente virou a página. Quais eram as chances, as possibilidades do Thiago Pereira entrar numa piscina e fazer um tempo melhor que o Phelps em umas Olimpíadas? E aí houve aquele silêncio, a gente estava num quarto da casa dele, porque pensar nisso seria praticamente pensar no impossível. E pensar no impossível não é um lugar de conforto, né? Dói. Aí eu comecei ajudando ele, percebi que teve um silêncio ali. Falei, Thiago, quantas provas que o Phelps vai competir nessa Olimpíada em 2012? O Thiago competiu em 2 provas, a 200 metros e as 400 metros medley. Com certeza o Phelps competia com muito mais do que isso. Quase 10 provas que o Phelps ia competir naquelas Olimpíadas, ou seja, ele tinha a chance de ganhar 10 medalhas ali. Então vamos pensar do ponto de vista lógico. Uma pessoa que vai competir em 10 provas, inconscientemente, ela vai gerir um pouco um receio de ter uma lesão na segunda prova. Porque se eu tiver uma lesão na segunda prova, ou seja, eu levar meu corpo a um extremo e eu tiver uma lesão na segunda prova, eu não consigo competir e ganhar as outras provas. Inconscientemente, o Phelps, ele vai se segurar um pouco mais do que você nessas provas, porque ele não pode chegar no máximo dele com risco de lesão. Então, ok. Então, a gente tem essa vantagem em relação ao Phelps. Eu posso literalmente me matar nessas 2 provas num grau que talvez ele inconscientemente se segure um pouco. O Phelps pode ter uma dor de barriga nesse dia, pode ter brigado com a namorada. Assim, são fatores que só de entreter já vai aumentando, esticando o elástico da possibilidade de um Thiago Pereira, um brasileiro, vencer o Phelps na prova. E a gente começou a encher a folha inteira. E uma das coisas mais legais que aconteceram no final desse dia, eu achei que eu ia ser mandado embora como profissional. Falei, olha, vai considerar esse cara um louco, vou mandar ele embora. Eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, eu acho que hoje eu paro de trabalhar com o Thiago, porque depois dessa sessão não foi fácil. Mas pelo contrário, a gente continuou trabalhando. Bom, resumo da ópera. Thiago Pereira ganhou a medalha de prata nos 400 metros medley nessa prova. Ele ficou no 2º lugar, o 1º lugar foi o Ryan Lott, e no 4º lugar, Michael Phelps. Até hoje o Michael elogia o Thiago por essa prova. O Thiago é medalhista de prata em 2012 em Londres. Eu tenho um histórico, com todos os meus clientes que eu trabalho, sejam atletas, empresários, da gente ir nesse limite do impossível, de estar junto com eles, entretendo, esticando um pouco a corda. Porque existe talvez uma lógica. Eu adoro estudar esses grandes cientistas, os grandes criadores da humanidade, a biografia deles. Eu falo assim, que mais fascinante do que ver as obras do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa e tantas outras que ele produziu, o Michelangelo, deveria ser você ter um café, tomar um cafezinho com o Leonardo da Vinci por 10 minutos. Ou tomar um café com o Michelangelo por 10 minutos. Fascinante você conhecer os bastidores da mente de um ser humano assim, tão à frente da sua época em todos os sentidos. E uma das coisas que eu acredito muito nessas pessoas, quando você estuda a biografia, Einstein, tantas outras pessoas geniais que deixaram um legado para a humanidade, de avançar a humanidade para lugares de mais conforto, de soluções de problema, de curas para doenças incuráveis, de soluções de transporte para aquilo que era intransponível. Vocês imaginam que as travessias de oceano, muitas pessoas morriam. A minha família, que veio em 1890 para o Brasil, perdeu um membro da família durante a viagem. Hoje em dia a gente faz uma viagem transatlântica em 8, 9 horas no avião, com todo o conforto, sem perder pessoas. Então, uma pessoa que inventou a aviação, que avançou na ciência da aviação, está salvando vidas.
Eu sou muito grato a todos esses seres humanos que nos trouxeram no lugar de hoje, onde nós temos ar-condicionado, máquinas agrícolas, temos várias outras invenções ruins também que são péssimas, mas também muitas invenções que são muito positivas. E uma das coisas que a gente percebe quando a gente fala nessa frase, acreditar no impossível aumenta as chances do impossível acontecer, que de fato, quando você estuda a biografia dessas pessoas, o Walt Disney, eles começam com um sonho, né? O Thomas Edison. Thomas Edison, quando você analisa o processo do laboratório para a criação da lâmpada, Thomas Edison não criou só a lâmpada. Thomas Edison é um gênio em todas as áreas. Vida pessoal bem problemática, ele era agressivo com a esposa, etc. Mas existe uma genialidade nele ali durante a vida. A criação da lâmpada ele testava no laboratório porque ele havia sonhado que a lâmpada existia através de um sonho, de uma visão. Ele viu, era tão real para ele aquela visão, que ele foi atrás daquela visão, tentando no laboratório várias vezes, mais de 800 vezes. E cada vez que ele errava, ele falava que ele estava chegando mais próximo do acerto porque ele aprendia como não fazer. O fracasso nos ensina o como não fazer. O Walt Disney quebrou em termos empresariais e ficou no prejuízo, morando na garagem do irmão dele várias vezes ali. Ele teve vários históricos de ser passado a perna, de dificuldade, mas ele tinha um sonho, ele tinha essa visão da Disney que ele queria manifestar. E a mesma coisa do Thomas Edison. Quando você acredita muito, você primeiro precisa acreditar para depois fazer acontecer. E obviamente você precisa fazer acontecer, não vai cair do céu. Mas o acreditar, ele é um passo inicial. Aquele ditado popular que tem assim, ver para crer. Não é por aí que a gente chegou aqui em termos de humanidade. A gente não vê para então crer. Os criadores dos impossíveis que a gente vê, eles primeiro creem, acreditam e vão lutar para trazer aquilo para a realidade, que não é um processo fácil. Porque você pode ser considerado um maluco, geralmente as pessoas que transitam no impossível são consideradas com essa palavra de louco, né? Loucura, sair fora do normal, vamos dizer assim. Mas eu não vejo outra forma de nós avançarmos com a humanidade, de acreditarmos nesse impossível que fala no nosso coração e lutarmos. E às vezes a gente vai passar por uma vida lutando. Tem cientistas que lutam para achar uma cura, falecem, não acham a cura para aquela doença, mas outros cientistas vão pegar onde ele deixou aquele bastão e vão correr um pouco mais, e se não conseguir nessa vida, na próxima vida um outro cientista vai conseguir. Então eu sou uma pessoa que acredito muito na vantagem, tem mais vantagens em acreditar e ter fé do que não ter fé. Então essa é a minha reflexão de hoje para vocês.